Eu estou aqui ao lado do Mar da Galileia. Na verdade, eu estou no local onde foi o porto de Cafarnaum. Agora você pode ver o mar às minhas costas e eu estou de frente para o sítio arqueológico da antiga cidade de Cafarnaum, onde aconteceram vários episódios relacionados com o ministério de Jesus. Milagres, chamados, conversões. Aqui em Cafarnaum havia uma sinagoga e Jesus vinha aos sábados pregar, ensinar nesta sinagoga. Por isso muitos dizem que Cafarnaum é a cidade de Jesus. Agora mesmo, ao entrar ali no sítio arqueológico, nós lemos a placa: Cafarnaum, a cidade de Jesus. O chefe da sinagoga desta cidade se chamava Jairo. E ele teve um problema com a sua filha de mais ou menos uns 12 anos. O assunto está relatado aqui no Evangelho. E eu leio aqui em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu ali grande multidão e estava junto do mar. E eis que chegou a ele o principal da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Se eu continuasse lendo aqui, eu diria para você o seguinte: uma multidão muito grande seguia Jesus. E entre este momento em que Jairo conversou com Jesus e Jesus começou a seguir Jairo na direção da sua casa, aconteceu um outro milagre, que eu vou falar desse milagre num outro momento. Isso interrompeu a caminhada de Jesus e demorou um pouco. E eu volto a ler a partir do verso 35 do mesmo capítulo 5 de Marcos, o seguinte: Falava ele ainda a respeito do outro milagre, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, está dormindo. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém contassem e mandou que dessem de comer à menina. Eu queria que você me acompanhasse na cena. Jesus vem vindo do outro lado do mar. Ele para. Vê que vem se aproximando o chefe da sinagoga, onde ele, Jesus, pregara já muitas vezes e continuava pregando. Esse chefe da sinagoga, Jairo, tinha um pedido muito forte. A sua filha, ele chama a minha menina, estava muito doente. Ele diz: Jesus, vem comigo, coloca a tua mão sobre ela, fala uma palavra para que ela viva. E Jesus começou a caminhar com ele, sem dizer uma só palavra. Nesse instante, Jesus é interrompido por uma mulher que tinha um fluxo de sangue
e esse é um assunto para um outro programa. Jesus resolveu o problema daquela mulher, mas isso demorou. E então, quando Jesus havia terminado este outro milagre, os da casa de Jairo chegaram e disseram: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque a menina acabou de morrer. E então Jesus agora se dirige a Jairo pela primeira vez e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu quero que você fique com isto na cabeça por um instante. Jesus foi para a casa onde a menina estava morta, e quando Jesus chegou lá, a cerimônia toda já estava montada. Naqueles tempos era comum a família contratar umas pessoas para prantearem, chorarem. As mulheres que eram contratadas eram chamadas de carpideiras ou choradeiras. E havia um alvoroço tremendo na casa do chefe da sinagoga. E Jesus então disse: por que é que vocês estão alvoroçados? A menina não morreu, mas dormiu. E como as pessoas sabiam que ela havia morrido, começaram a rir de Jesus. É que do ponto de vista de Deus, a morte é um sono. Jesus não estava mentindo, a menina estava dormindo o sono da morte. Jesus trouxe consigo a Pedro, a Tiago e a João. Pediu que todo mundo saísse da casa. Juntando a Pedro, Tiago e João, Jesus chamou o pai e a mãe da menina. E entrando no quarto onde ela estava, morta, dormindo, como disse Jesus, Jesus a tomou pela mão e disse: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus tem o poder sobre a natureza. Ele tem o poder sobre as enfermidades. Ele tem o poder sobre os demônios. E ele tem o poder sobre a morte. E a menina imediatamente se levantou. Jesus deu duas ordens naquele momento. Não contem isso para ninguém, primeira ordem. Segunda ordem: deem de comer à menina. Por que será que Jesus falou deem de comer à menina? Eu vou explicar uma coisa para você que eu aprendi com meu amigo pastor Roger, que é quase um rabino. Pelo fato de as legiões romanas estarem aqui os impostos eram cobrados, as pessoas que viviam aqui eram pessoas pobres e muitas pessoas morriam, inclusive de fome. Nós pagamos muitos impostos, não é verdade? E nós sabemos quão caros são estes impostos. As pessoas viviam em dificuldades. E ainda hoje as pessoas morrem de fome. No mundo de hoje muitas pessoas morrem de fome. Mas eu queria voltar àquele pensamento que eu pedi para você guardar na mente por um instante. Não temas, crê somente. A salvação, não apenas do estado da morte, mas a salvação no aspecto geral, ela passa pelo não temas, crê somente. O mesmo Jesus que esteve aqui neste local há 2000 anos e levantou da morte a menina, a filha de Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum, é o mesmo Jesus de hoje. Ele tem o poder em suas mãos. E ele disse: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer. E eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua fé? Pense comigo aqui. Se Jairo não tivesse acreditado, teria Jesus ressuscitado a menina? Certamente não. Porque Jesus falou para ele: não temas, crê somente. E o fato de Jesus ter ido até a sua casa e ressuscitado a sua filha, corresponde a dizer que ele não teve medo, ele creu. Agora, eu não posso deixar de dizer a você que quando ele chegou em casa com a menina morta e a esposa chorando,
Eu não posso deixar de dizer a você que ele abraçou a esposa e ambos choraram, porque a morte, ela faz a gente chorar. Mas não temas, crê somente, significa o seguinte: eu tenho o poder sobre a morte, Jesus falando. O mesmo que disse junto ao túmulo de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele mesmo que saiu do seu próprio túmulo com a vida que havia em si mesmo, quando o anjo disse, filho, teu pai te chama, levanta. Esse Jesus tem o poder de tirar você de toda e qualquer situação. Ainda que a morte um dia alcançar você, ele tem o poder de levar você para a eternidade. Ele só diz a você, não temas, crê somente. A sua fé está concentrada em Deus? Ou a sua fé está concentrada em alguma coisa? Em alguma pessoa? Em algum bem? Concentre a sua fé em Deus. Não tenha medo. Pastor, e o mal? O mal existe. E Satanás? Ele existe. Ele está trabalhando ainda hoje, está muito mais fortemente. Porque ele sabe que seu tempo é curto. Mas para você, Jesus está dizendo, não tenha medo, creia, apenas creia. Eu tenho todo o poder, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Se você tem algum problema na sua família, se você tem um filho doente, uma filha doente, um filho que foi para as drogas, um filho que se perdeu, uma filha que se perdeu, eu tenho filhos. E eu sei quanto vale um filho. E eu posso imaginar como estava o coração daquele pai. E como ficou o coração daquele pai quando os homens da sua casa chegaram e disseram, não incomodes mais o mestre, a menina já morreu. Eu sei quanto vale um filho, quanto vale uma filha. Eu quero pedir para você entregar o seu filho a Jesus. Eu quero pedir para você entregar a sua filha a Jesus. E não tenha medo, creia. Jesus tem todo o poder de levantar, o poder de restabelecer, o poder de ressuscitar. E nesta hora eu estou aqui em meu coração orando por você, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família. E eu desejo do fundo do meu coração que nesta hora o anjo do Senhor esteja aí pertinho de você, abençoando você. E onde estiver alguém da sua família, seja um filho, uma filha, o pai, a mãe, um parente, que o anjo do Senhor vá até lá e dê uma bênção. Assim como Jesus veio aqui a Cafarnaum, à casa de Jairo, e deu a bênção que Jairo tanto queria, que era ter a sua filha saudável outra vez. E o Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente está aí do seu lado, para abençoar você agora e que Ele o abençoe.